Gênesis capítulo 18, versículo 14. Porventura existe alguma coisa impossível para o Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Afinal, o que significa a palavra impossível? Tratando-se de alvo, é alguma coisa fora do alcance. Tratando-se de visão, é alguma coisa invisível. Impossível é reverter o irreversível, é solucionar o insolucionável. Então eis a questão: como tornar as coisas impossíveis em possíveis? Só mesmo através de um milagre. Porém, milagre é o que mais se encontra na Bíblia. Juízes, capítulo 14, versículo 56, relata a história de um homem que, sem ter arma alguma, fendeu um leão de alto a baixo. Êxodo, capítulo 14, do versículo 15 ao 18, conta a história de um povo que, ao ser perseguido por um grande exército inimigo, se deparou com o mar em sua frente e acabou atravessando-o com os pés enxutos, enquanto o inimigo foi engolido pelas águas. 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 48 a 51, conta a história de um menino que venceu um gigante de aproximadamente 3 metros de altura, guerreiro bem treinado e fortemente armado, tendo apenas em sua mão uma funda e 5 pedras, e o mais impressionante é que usou apenas uma pedra para matar o gigante. Em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 21, uma virgem deu à luz o Salvador do mundo. Se observarmos com atenção, veremos que em todas estas narrativas houve a intervenção de Deus. O que matou o leão só o fez porque o Espírito do Senhor apoderou-se dele. O povo que passou pelo mar sem ao menos molhar os pés fez esta proeza após seu líder clamar a Deus e estender seu cajado, como o próprio Deus determinou-lhe que fizesse. O menino que venceu o gigante era um ungido de Deus. A virgem, quando recebeu o recado de Deus, até questionou o anjo, dizendo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Porém o anjo lhe respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, o impossível tornar-se-á possível em sua vida pela intervenção de Deus. Somente com a intervenção de Deus é que as coisas impossíveis tornam-se possíveis. Jesus, depois de dizer aos discípulos que seria mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, foi indagado por eles com a seguinte pergunta: então, quem poderá salvar-se? Jesus respondeu-lhes: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para que Deus intervenha em nossas causas impossíveis, é indispensável que tenhamos fé. Tiago, no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, diz que se pedirmos alguma coisa a Deus, mas não acreditarmos que Ele pode nos dar, Deus não nos dará coisa alguma. Ao pedir, peça com fé. Quando Lázaro estava sepultado em uma gruta lacrada com uma pedra, Jesus disse: tirai a pedra. Porém Marta, irmã do morto, retrucou dizendo: Senhor, já cheira mal. Jesus respondeu-lhe: se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, se tiveres fé, o impossível tornar-se-á possível. Pedro só andou sobre as águas enquanto a sua fé não foi abalada pelas ondas da dúvida. O anjo, para alicerçar a fé de Maria, contou o exemplo do impossível que Deus estava realizando na vida de Isabel, dizendo: não temas, eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus não há nada impossível. A mulher que sofria de hemorragia creu que, ao tocar em Jesus, receberia solução para o seu problema, que já durava 12 anos, embora ela já tivesse tentado de todas as formas solucioná-lo. Já em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, relata a história de um homem que creu que apenas uma palavra de Jesus seria o suficiente para que seu servo fosse curado. E as palavras de Jesus foram estas: seja conforme a sua fé. E eu pergunto: como está a tua fé? Está viva? Então faça uso dela.
porque Jesus terá prazer em fazer o impossível tornar-se possível em sua vida. Na verdade, só há uma coisa impossível de fato: é agradar a Deus sem fé. Assim nos ensina o escritor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 8. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Como disse o próprio Jesus em Marcos capítulo 9, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Sara já estava com 90 anos de idade e não pôde ter filhos em sua mocidade, pois era estéril. Achava ela muito difícil que isto acontecesse agora em sua velhice. Porventura existe alguma coisa impossível para o Senhor? Perguntou o anjo a Abraão, quando observou o riso de Sara ao ouvir a promessa de que teria um filho. Eu não sei quanto tempo Deus determinou para que você tome posse da sua bênção, mas uma coisa eu garanto: Ele é poderoso para cumprir tudo quanto lhe prometeu. Por isso, não duvide, crê somente.